A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe vocês nesta manhã abençoada. Tem uma palavra de Deus para todos aqueles que exercem uma função na igreja, né? Especialmente para o grupo, né? Em geral, daqueles que está agrupado em torno do seu pastor, né? Aí na igreja. É com muita alegria e dedicação que eu reservei esse momento para falar do assunto de Romanos capítulo 13, nesta manhã. Olha, meus amados, a tarefa de ser um obreiro não é muito fácil, não é para qualquer um. E hoje nós vivemos uma geração no meio do povo evangélico que poucos querem ser membro de uma igreja. A maioria quer ser um obreiro de destaque, uma pessoa de destaque, né? Ter uma postura, ter uma posição, ter uma determinada fama. E isso está levando muitas pessoas interessadas por um cargo dentro da igreja. Mas a maior função do obreiro e da obreira, do missionário, do presbitério, do diaconato da igreja, a diaconisa, o diácono, o cooperador, aquele que colabora na obra de Deus, a maior função, Paulo ele está nos ensinando no livro de Romanos, no capítulo 13. Paulo diz assim, olha, toda autoridade é constituída por Deus. Quando começa uma igreja, automaticamente essa igreja começa com um pastor liderando. É o pastor que está ali na frente do trabalho, né? E começa a fazer o primeiro agregamento de almas, de pessoas para aquele ministério. O decorrer do tempo, este pastor começa a ungir e nomear obreiro para o crescimento do ministério da igreja. Aí vai começar a surgir algumas batalhas no mundo espiritual. O que nós aprendemos na palavra de Deus? Autoridade constituída por Deus. Será que nós sabemos realmente o que é uma autoridade constituída por Deus? Autoridade constituída por Deus é aquele ou aquela que tem os parâmetros bíblicos para exercer o cargo e a função na obra de Deus. Se você ler o que Paulo fala no livro dos 1 Coríntios 11, 14, você vai se deparar que Satanás ele se transforma em anjo de luz. Por isso, nós que somos líder de igreja, pastores, temos que orar a Deus para levantar o grupo de obreiro da igreja, que é um grupo sagrado, um grupo de pessoas que vai ajudar no crescimento e na edificação do ministério. Mas, olha, o que nos chama atenção nesses últimos dias, que a igreja tem adotado um sistema para dentro dela. Não porque o líder quer. Muitos querem carregar o título de obreiro, de pastor, de missionário. O apostolado está expandindo hoje. Eles estão banindo a função pastoral. Está surgindo uma nova geração. Apostolado, do bispo, né? E estão abandonando a função legítima daquele que está liderando uma igreja. Nós estamos vivendo uma geração evangélica de concorrência ministerial. Estamos vivendo uma geração de concorrência espiritual e nessa concorrência nem todos enquadram naquilo que está na palavra de Deus. É necessário, meu amigo, minha amiga, nós começarmos a viver e a praticar a palavra de Deus. A igreja tem perdido tempo com coisas pequenas. A
A igreja tem perdido tempo com coisas pequenas. Nós que somos evangélicos, estamos ficando no meio do circo de uma situação perigosa mundial. A igreja está... Alguém fala que ela está crescendo, mas a igreja está regredindo. Muitos desviam porque não assumem o chamado. Muitos estão vivendo no tempo da apostasia, apostatando da fé, desacreditando do chamado. Deveria as pessoas observar que o ano vai terminando e ninguém ganha almas para o reino de Deus. Nós que somos cristãos temos que abrir o nosso entendimento com coisas muito sérias. O grande crescimento das testemunhas de Jeová. Agora, eles não trabalham só de dia. À noite também eles estão batendo de casa em casa. Alguém pode dizer que as testemunhas de Jeová está errada. Mas o erro está em muitos dentro da igreja. Tem fracassado no chamado. Tem fracassado na responsabilidade. O pastor pede, o pastor escala, o pastor cobra. E quando o pastor vai cobrar, a pessoa quer sair da igreja. E o que ele quer fazer? Abrir um ministério para ele. Aí está o grande problema da igreja evangélica. A grande dificuldade das igrejas evangélicas, que os pastores hoje não podem mais corrigir os seus liderados, aqueles a quem ele nomeou, a quem ele mesmo ungiu. Às vezes a pessoa não tem capacidade de liderança, a pessoa não tem um chamado pastoral e ele quer ser pastor, ele quer assumir o lugar. Eu quero chamar a atenção de você, obreiro, de todas as denominações, não importa qual é a sua igreja. A maior importância para Deus não é se você tem um título, é se você ganha almas para o reino de Deus. O Senhor Jesus, no livro de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, ele manda nós ir atrás das almas. Ele manda nós buscar almas para o reino dele. O que é que nós temos buscado para Deus? O que é que nós temos feito para Deus para que haja um crescimento genuíno e verdadeiro na igreja? Há uma grande disputa a nível internacional de pastores nos canais da internet, pastores debatendo um ao outro. E eu quero expressar aqui o que está na minha alma. Homens de Deus não ficam debatendo placa de igreja. Homens de Deus não ficam criticando o ministério do outro. São esses, talvez, que são líderes que não têm vocação espiritual de Deus. Porque a palavra de Deus, no Salmo 133, diz assim, olha, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Hoje no meio evangélico está uma guerra. Enquanto essa guerra no meio evangélico está acontecendo, as testemunhas de Jeová estão crescendo, fazendo um grande arrastão, até mesmo levando pessoas evangélicas para o meio deles. Eles estão errados? Não. Quem está errado somos nós. Um pastor quer ser melhor do que o outro. O pastor quer mostrar que a sua igreja é melhor, prega melhor, que sua igreja é grande. Não funciona, gente. Não existe em nenhum capítulo da Bíblia e nenhum versículo que Jesus debateu sobre a igreja. Simplesmente ele disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Você está entendendo? Automaticamente, muitos têm um canal específico para debater o que está acontecendo dentro da igreja. Mas muitos deveriam criar um canal para debater o pecado, para debater a injustiça, a maldade. E quando eu começo a falar lá atrás de obreiros, é porque os obreiros não estão produzindo como deveria produzir. Como deveria produzir. Por que Paulo, aos romanos, ele vem ensinar uma igreja em Roma que toda autoridade é constituída por Deus?
A pessoa que está dentro de um ministério, ele tem que ter um pastor. Ele tem que ter alguém que orienta ele. E hoje nós vivemos pessoas que não têm orientação nenhuma, liderando igrejas, na frente de igrejas. Pessoas que não têm padrão divino para ser pastor. Pessoas que não têm padrão divino para ser um obreiro. Mas está na disputa. Está na disputa. Mas ninguém quer disputar ir na favela. Ninguém quer disputar e pregar o evangelho como deveria nos hospitais. Estava eu no hospital Mário Pena fazendo visita. Ali a gente vê o sofrimento daqueles doentes, daquelas pessoas desenganadas, né, com destino já traçado. E a gente não vê pessoas pregando o evangelho. No centro das cidades, na capital mineira, na capital carioca, capital paulista, Santa Catarina, é uma raridade você ver as pessoas, né, na rua pregando e falando do amor de Cristo. Oxalá se todos nós, obreiros e pastores, pudessem brigar para ganhar almas para o reino de Deus. A maior disputa no meio evangélico é quando tem uma festa na igreja, tem briga, tem discussão por causa de roupa, a cor da roupa, quem é que vai cantar, quem é que vai pregar. Mas não tem a disputa quem é que vai para a favela, para a boca, né? Quem é que vai ganhar as almas lá nos hospitais. Estava também no asilo São Vicente, no bairro Justinópolis, ali onde os velhinhos, com um simples abraço, uma palavra carinhosa de oração da gente, eles ficam felizes. E nós deparamos com igrejas que as pessoas estão aí vestidas de obreiras e obreiros. E essas pessoas, entra ano e sai ano, não tem almas para apresentar para Jesus. Estamos vivendo o maior jargão da vergonha, que se chama a heresia. Um grande combate evangélico surgiu no nosso meio, pela disputa de placa de igreja. Pessoas que não estão disputando a cruz, não estão disputando a coroa da vida eterna. Pessoas que não estão disputando uma vida santa. Mais uma vez eu venho relatar para vocês aqui, olha, o escritor aos Hebreus, capítulo 12, no versículo 14, ele vem dizendo assim, olha, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, meus amigos, minhas amigas, o que nos deixa triste, que existem grandes problemas, grandes conflitos para ser resolvido no meio evangélico. Nós queremos resolver talvez os conflitos internacional, nacional, municipal, do bairro, da cidade, mas não queremos resolver os conflitos dentro da igreja, que é cada um colocar na posição que Deus chamou, cada um colocar numa posição que Deus convocou. Olha, meus amigos, olha, minhas amigas, este momento que eu faço um silêncio, venho eu refletir uma coisa muito importante e séria neste momento. A leitura da Bíblia. Naqueles que dizem ser um obreiro, naqueles que dizem ter um chamado. É de grande importância, meus amigos, o que eu estou falando aqui. Não estou relatando aqui para que alguém possa achar bacana minhas palavras. Não. Não. A coisa mais linda neste momento da minha fala é chamar a atenção de você que diz ser um obreiro. Quantas almas você tem ganhado para o reino de Deus? O que você tem feito para o crescimento mundial do reino de Deus? Como está a sua vida de acordo com a palavra de Deus hoje? A minha vida, você que é um obreiro, você que é um pastor, será que nós estamos vivendo enquadrado na palavra? Quando a palavra está dizendo toda autoridade é constituída por Deus, nós queremos saber se nós
estamos exercendo essa autoridade do ID. Autoridade do ID. Livro de Marcos, nós encontramos Deus nos autorizando a ir. Agora, quem quer ir? O problema é quem quer ir ganhar as almas. Quem quer ir fazer o que Deus quer. Porque a tarefa mais difícil na igreja hoje se chama a santificação, a leitura da palavra, o jejum, a consagração, o perdão e depois o ID. Porque só pode ir depois de tudo isso executado nas nossas vidas. As pessoas que dizem ser obreiro hoje, dizem ser pastores hoje, não querem mais santificar a sua postura, as suas falas, os seus modos de ser, os seus modos de viver e transmitir para o mundo a maneira que está vivendo. Ah, meu amigo, esse Deus que nós servimos, Ele está irado. Ele está irado com todos nós que somos evangélicos. Não adianta você colocar na capinha de santo e falar comigo não, é com todo mundo. 2 Crônicas 7:14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Esta palavra se humilhar está deduzindo que nós deveríamos sair para a rua sem vergonha nenhuma, carregando Bíblia, com roupa de cristão, transmitindo o verdadeiro cristianismo. Verdadeiro cristianismo. É atribuído aqui neste momento da minha fala uma memória da parte de Deus. A igreja está em fase de crescimento ou a igreja está em fase de regresso? Quantos milhares de pessoas se desviaram pelo fato de não obedecer normas na obra de Deus? Existem normas, igrejas, meu amigo, existem normas nela. E quem dá essas normas é o Senhor Jesus. A primeira norma da palavra de Deus está no Evangelho de Mateus 11:29. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Hoje muitos crentes são ignorantes, sem educação. Muitos crentes não sabem tratar os de dentro de casa, não sabem tratar os da igreja. Como essas pessoas são capacitadas para ir ganhar almas no mundo? Muitos crentes não têm testemunho dentro de casa. Paulo escreve aos 1 Timóteo 5:8. Aquele que não cuida da própria casa, aquele que não trabalha na sua casa, zelando dos filhos, da esposa, do esposo, negou a fé e é pior do que o ímpio. Quantas das vezes nós tentamos tratar as pessoas de fora, mas as pessoas da família não é tratada. Existem muitos obreiros dessa maneira, que as esposas reclamam deles, que os esposos reclamam delas. É por isso que não há um crescimento genuíno no meio evangélico. Minha amiga, meu amigo, olha, deixa eu contar para você uma coisa. Hoje, nesta manhã, existe uma maneira de nós refletir o que Deus tem para falar com a gente. Mudar o sentido. Ao contrário disso, a nossa vida será como o Titanic. Estamos indo na direção do iceberg. E quando lá chegar, com certeza vai atracar o navio da nossa vida espiritual, da nossa vida física. Porque nós daremos conta para Deus de tudo que nós temos feito errado na obra de Deus. A negligência é muito grande para o crescimento evangélico. É muito grande a negligência. É grande a expansão das grandes seitas que está surgindo. Estamos vivendo nos últimos tempos. Todo mundo está preocupado com a crise do Brasil. É grande a corrupção no Congresso Federal? É. Mas e as corrupções que têm impetrado dentro das igrejas? Corrupção da mentira, do engano. Quando você coloca numa posição de obreiro e não cumpre a sua tarefa, o seu papel, você está vivendo na corrupção.
você se corrompeu na carnalidade, você se corrompeu na mentira, na mal vontade. Nunca houve uma época tão difícil como esta, em que um grupo de obreiros se levanta contra a vida de pastores, não aceitando normas, não aceitando posição, quer impor aquilo que o líder, que sabe o sofrimento da obra, quer impor para tentar se autopromover em cima da voz do pastor, do ministério. Mas o que eu tenho que falar aqui para vocês nessa manhã é uma advertência muito simples. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão a vida eterna. Você pode ser um obreiro que expulsa demônio. Você pode ser um pastor que expulsa demônio. Você pode ser um pastor famoso, não famoso. Você pode ser um pastor de uma igrejinha. Você pode ser um pastor de uma igreja mundial grande. Mas, meu amigo, você tem que ser pastor da sua alma. Gerenciar sua vida espiritual. Gerenciar sua família. O que está acontecendo neste momento que estamos vivendo no meio evangélico é o cumprimento da palavra de Deus. É momento de nós parar de debater placa de igreja. Cada um dará conta de si. A palavra está dizendo, meu amigo, minha amiga, que nem todos vão herdar a vida eterna. Se eu, o pastor Denilson, não fizer o que agrada a Deus, ninguém nesse mundo pode me julgar. Mas Deus vai me julgar. Se o mundo me julgasse, seria diferente. E Deus me absorvesse. Nós temos que ser absorvidos por Deus e deixar o mundo. Porque o mundo, o Senhor Jesus disse assim, olha, no mundo tereis aflições. É melhor agradar a Deus do que agradar o mundo. Infelizmente, muitos estão agradando o mundo e desagradando a Deus. Por qualquer coisa, a pessoa deixa de ir no culto de igreja. A pessoa não deixa de ir no culto de igreja. Presta atenção. Existem fatos muito importantes na mente da gente que lideram uma igreja. Pensamentos. A pessoa não deixa de ir no seu trabalho por qualquer coisa. A pessoa, quando tem uma quantia de dinheiro para tirar, sacar no banco, ela não deixa de ir, ela vai de qualquer maneira. Se não tiver o dinheiro, ela vai a pé. Mas na igreja, as pessoas estão sempre justificando. Na igreja, as pessoas estão sempre falando que não dá. Na igreja, as pessoas estão sempre dizendo, eu não posso. Vocês estão entendendo como é que está vivendo nós no meio evangélico hoje? Por isso que não há avanço grande da igreja. Por que a igreja primitiva cresce? Porque todos tinham o coração na obra. Hoje muitos querem aparecer através de um canal desse. Muitos querem vender a sua propaganda. Muitos querem vender o seu CD, as suas mensagens. Você está entendendo? O que eu estou falando neste momento não é para vender. É que eu senti nesta manhã de falar com você neste momento. Estou aqui, olha, na varanda da minha casa, lendo a palavra de Deus e transmitindo esta mensagem de Deus para todos que nos acessar. Jamais procurei a fama. Há 30 anos a pastor. Jamais procurei a fama. Não porque a nossa igreja é pequenininha. Grandes oportunidades de avanço vêm nas nossas mãos. Hoje, pela misericórdia de Deus, é simples. Nós estamos numa rádio via internet, uma rádio 87.9, para transmitir ao mundo todo a palavra de Deus. Você está entendendo? RadioRefugioFM.com.br. Ali nós estamos todos os dias para transmitir. Agora, o que eu ganho com isso? Eu ganho responsabilidade. E eu ganho cada dia um aumento na minha fé. É recompensa. E eu estou transmitindo isso para você que está me ouvindo através desse canal, porque é uma advertência. A igreja não está avançando.
O que está acontecendo com as igrejas hoje? Sai um membro da minha igreja, vai lá para Batista, saiu da Batista, vem para a minha, sai da Quadrangular, vai para Deus e Amor, sai da Deus e Amor, vai para Senhor é a Nossa Força, que é o nosso ministério. As igrejas estão brincando de troca-troca e os pastores não está acordado disso. Você que é pastor, acorda, pastor, desperta. Quando chegar um membro de outra igreja aí, dá uma carta para ele voltar. Orienta ele voltar de onde ele saiu. Diga para ele que ele é o filho pródigo, que ele tem que voltar para a casa do pai, que ele tem que cobrar memória. Às vezes nós não conseguimos corrigir as pessoas que vêm para o nosso ministério de outra igreja. Aceitamos ele do jeito que está. Nós estamos mandando muitas pessoas para o inferno quando nós recebemos as pessoas de qualquer maneira. A menos que aquele ministério ou aquele pastor está fora da palavra de Deus. Se estiver fora da palavra de Deus e a pessoa enquadrada, é diferente. Mas se aquela pessoa estiver reclamando porque o pastor repreendeu, esta pessoa não é digna de entrar no reino dos céus. Aí é onde entra a palavra de Deus no versículo 21 de Mateus 7. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. O salmista Davi, ele disse assim, olha, a tua vara e o teu cajado me consola. Um membro de igreja verdadeiro, um obreiro verdadeiro, um pastor verdadeiro, porque pastor também tem que ser corrigido, que tem pastor que acha que é só o membro que tem que ser corrigido. O pastor também tem que ser corrigido, repreendido, para colocar na posição. O pastor tem que ser repreendido. Quantas das vezes o Arão, o sacerdote, foi repreendido? Quantas das vezes a Miriam foi repreendido? Meu amigo, existem momentos que a gente tem que ser humilde. Humilde para ouvir os pequenos também. Tem pastor que acha que não pode ouvir os pequenos. Imagina você se Naamã, capítulo 5 de 2 Reis, se Naamã não tivesse ouvido aquela pequena escrava que estava na casa dele, ele não teria recebido a cura da lepra. Quantos estão leprosos porque não ouve a voz de uma serva simples, de um servo simples, daquele membro que está enraizado na igreja há muito tempo com a gente, e Deus usa ele ou ela para trazer uma advertência para o crescimento da igreja, para a santidade da igreja, e às vezes a gente despreza essas pessoas. Você, obreiro que está me ouvindo nessa manhã de domingo, nesse momento eu estou saindo para fazer a visita no hospital. O que você está fazendo agora para Deus? Hoje é um culto na sua igreja. Quantas almas você vai levantar para o reino de Deus hoje? Neste momento que falo com vocês, as testemunhas de Jeová já adquiriram vidas para entrar no reino deles lá. E você? O que você está fazendo? Você é daquele tipo que não gosta que o pastor te escala, não é isso? Você é daquele tipo que não gosta de visitar à noite. Você é daquele tipo que não gosta que as pessoas vejam você como cristão durante o dia, não é? Pois um dia você vai dar conta para Deus. Um dia você vai dar conta para Deus. A palavra de Deus no livro de Romanos capítulo 12, Paulo está dizendo: rogo, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus. Uma geração evangélica que nunca está pronto para fazer a obra de Deus. Nós entramos numa rotina espiritual no meio evangélico, uma rotina perigosa. Na África, nesse momento que eu estou falando com você, já aconteceu mais de 7 a 8 cultos. E nós aqui no Brasil só vamos para os cultos à noite. E mesmo assim arrastando, no desespero, pela misericórdia de Deus, coloquei um culto de oração há anos na igreja pentecostal, o Senhor é nossa força. Todo domingo às 15 horas a igreja está aberta, mas pode contar no dedo quantos gostam de comparecer. Porque, gente, é difícil. Combater o bom combate, igual Paulo combateu, não é para qualquer um. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E com essa mensagem que você possa refletir: quem é você na presença de Deus?
Quem é você como obreiro, como líder, como pastor? Jesus está voltando. Você está careca de ouvir esta palavra. Jesus está voltando. A vida relaxada espiritualmente tem sido o grande jargão de Satanás dentro das igrejas evangélicas. O acomodismo, a vaidade, a luxúria, a indecência, a pouca vergonha tem tomado conta de um povo que se diz ser povo de Deus. Enquanto aqueles que não é povo de Deus têm andado decentemente. Você não vê um pai de santo indecente na rua. Você não vê uma mãe de santo andar de ministrar indecente. Não vê não. Você não vê uma mãe de santo andar de forma alguma com os peitos de fora, a perna de fora. São todos com um padrão de vida. Nós que somos evangélicos, vamos mudar para o reino de Deus. Assim, meu amigo, nós vamos crescer. É uma mensagem nesta manhã a todos vocês. Que Deus possa divertir todos vocês que estão nos ouvindo através desse canal. Olha, muito obrigado pelo carinho da sua atenção. Tenha um dia abençoado. E a paz do Senhor esteja com você. Obrigado.